Vocês viram, né, que o presidente Lula fez um belo discurso ontem na ONU, na Assembleia da ONU. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o aceno de Trump ao presidente. E parece que dessa vez eles vão finalmente fazer uma negociação comercial, né? Algo que parecia impensável há dias atrás. Mas tem um detalhe importante que eu descobri hoje sobre essa negociação entre Lula e Trump, Brasil e Estados Unidos. Talvez vocês não saibam disso. E é uma coisa que vai deixar você de cabelo em pé. Se liga. Primeiramente, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o legalzinho, comente aqui, faça seu comentário, é muito importante para que eu continue mantendo esse meu projeto, né? Pois bem, eu achei o discurso de Lula impecável, muito bonito, histórico, como o contexto, né, ele demandava, achei importante e principalmente necessário. Ele mandou um recado para Trump: nossa soberania é inegociável, e de fato é. Isso mostra a importância de que um país não deve se dobrar a nenhuma ameaça política dos Estados Unidos, coisa que a Europa vem fazendo há muito tempo. A posição que a Europa toma em relação aos Estados Unidos, gente, é patética. Chega a ser bizarra. Mas voltando ao discurso, eu também achei muito bom a fala de Lula em relação ao que está acontecendo em Gaza, a forma que ele falou sobre a complacência da Europa em relação ao conflito de Gaza. Achei muito dura, achei muito necessária. Mas antes de eu falar sobre a negociação entre Trump e Lula, tem um detalhe que eu queria falar. Na verdade, é um desabafo. Eu queria que a mesma prática que Lula tem para a política externa fosse na prática interna. Lá fora, ele é um leão, ele é uma fera. Todo mundo olha com ele com admiração, todo mundo vê ele como um ícone da política. Já que no Brasil, a política interna de Lula, para mim, é um desastre. Lula não sabe conduzir crise, não sabe pressionar a oposição, não sabe lidar com a extrema-direita e muito menos sabe lidar com o centrão. É nesse sentido que eu faço uma menção honrosa para Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Ele também fez um discurso maravilhoso ontem na ONU, denunciou as mentiras dos Estados Unidos, a sua política antidrogas hipócrita que os Estados Unidos está usando para atuar politicamente e militarmente dentro da América Latina. Ele falou também sobre a política antimigratória que é racista. Vocês não veem imigrante branco de olhos claros sendo expulsos, sendo repreendidos, colocados até em campos de concentração, como eles têm feito com os imigrantes latinos. Essa política, primeiramente, ela é racista. O Gustavo Petro foi incisivo e se saiu muito bem falando essas palavras. Ele falou sobre o culto do homem ocidental branco, né? Isso que tem acontecido muito, esses discursos violentos tentando exaltar o homem branco ocidental. Todo mundo está vendo que as consequências para esse tipo de discurso que é racista, que parece muito com a política alemã dos anos 40, ele é um discurso violento e sim, tem conotação racista e neofascista. Mas indo para o ponto central da discussão, que é a negociação entre Trump e Lula, primeiramente eu quero deixar claro que ser elogiado por fascista não é bom, tá, galera? Não é legal. Beleza, vale a greia com os bolsonaristas, né, que hoje está tentando fazer uma narrativa, forçar uma barra para colocar Trump como o gênio da negociação. Mas isso tudo é porque eles sentiram o golpe, né? O Trump, em nenhum momento do discurso dele, falou sobre Bolsonaro, sobre anistia. Ele deixou bem claro, né, que está aberto para negociações com o Brasil, com o Lula. Mas eu vou te explicar agora o motivo dele ter aberto as portas, né, bem entre aspas, para Lula. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu gostei muito do posicionamento de Lula ao falar que não vai fazer negociações pessoalmente. Isso é importantíssimo. A gente viu o que aconteceu com Zelensky, o que aconteceu com o presidente da África do Sul, o Ramaphosa. Ele praticamente coloca esses presidentes, esses líderes de países em saia justa, colocando em um palco para ele dançar, na verdade, né? Mas o Lula foi esperto, né? Até porque Lula nasceu ontem na política, né? Enquanto o Lula estava negociando com o Bush, o Trump estava em showroom da MTV. Então o Lula, como é macaco velho, ele entendeu que o momento agora é de fazer uma negociação ou por telefone ou na videoconferência.
violência, né? Isso aí foi ponto acertado do presidente Lula. Agora sobre as negociações. O que Trump quer? Primeiramente, ele quer taxar o Pix. Exatamente. Essa história de taxar o Pix, quem quer taxar é Trump, não é Lula, não é o governo federal, não é Haddad, é Trump. Isso os bolsonaristas estão quietinhos, né? E eu deixo uma lição de casa para todo mundo da esquerda. Diga pra tia da padaria, o seu João da barraquinha, que quem quer taxar o Pix é Trump, tá? E quem tá do lado de Trump é a extrema-direita, é seu Tarcísio, é Nicolas Ferreira. É bom a gente deixar bem claro. E a gente trabalhar mais, porque se tem uma coisa que a classe trabalhadora ela tem medo é de mexer no Pix, e com razão, tá? Sabe por que Trump quer acabar com o Pix? Porque o Pix substituiu o cartão de débito e o cartão de crédito. E quando a gente passava débito e crédito, quem ganhava era as bandeiras Mastercard e Visa, que são lá dos Estados Unidos. Lembra quando a gente pagava imposto, 3% cada vez que a gente passava o nosso cartão? Pronto, a gente não está mais pagando esse imposto de 3%. E o que está acontecendo? Eles estão perdendo bilhões de dinheiro. Trump recebeu o chamado, porque Trump também é empregado, tá? Trump também recebe ordens, tá? Lá nos Estados Unidos, uma plutocracia. Quem manda são os grandes empresários, as multinacionais. Trump faz parte de uma delas, mas não quer dizer que ele dá ordem sozinho, não. Ele tem que pagar, ele tem que passar o recibo também. E fora isso, o que Trump quer também, e o que é o principal, galera, é as terras raras. O Brasil é o segundo maior território de terras raras, só perde para a China, do mundo. Com as terras raras, dá para se fazer bateria, tecnologia, e é tudo que os Estados Unidos quer. Então, os Estados Unidos quer negociar para ter essa facilitação, né, da gente entregar nossos recursos naturais, é entregar o nome mesmo para eles. Só que tem um detalhe muito importante nessa negociação, se liga. Eles têm uma exigência. A exigência é o Brasil trabalhar apenas com terras raras brutas. O que isso significa? Que a gente vai continuar sendo um mero exportador de commodities para os Estados Unidos. O Brasil vai ser impedido, segundo essa negociação, de fazer em nossa própria cadeia produtiva baterias, fazer tecnologia com os nossos próprios recursos. É sim uma relação entre um país colonizador e uma colônia. No caso, nós somos a colônia, tá? As terras raras é importantíssimo hoje para a gente ter um processo produtivo que gere a tecnologia, que gere um produto sofisticado. Seria bom para a nossa industrialização, seria bom para o avanço tecnológico, gerar emprego bom, com bom salário, fazer produto de valor agregado. E sabe o que é pior? É bem possível que o país, o Brasil, aceite essa exigência. Sabe por que eu acho que o Brasil vai aceitar essas exigências? Porque ele já aceitou. O ministro da Fazenda já aceitou que data centers da Amazon, da Google, da Microsoft seja instalado aqui no Brasil e usando nossos recursos naturais. Gente, vocês têm ideia de quanto usufrui de energia elétrica, de água, uma data center usufrui aqui do Brasil? Vocês têm noção de o quanto de recursos naturais, de água, de energia elétrica, uma data center iria consumir aqui no Brasil? A gente está falando de um país que tem 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, que tem 35 milhões de pessoas sem água potável. A gente vai direcionar os nossos recursos elétricos e de água para data center. Data center nem emprego gera. Isso é mais um acordo entre um país colonizado, ou seja, um país do centro do capitalismo negociando com países da periferia, de capitalismo dependente. E além de dependente, é um país submisso às potências estrangeiras. Olha esse tipo de negociação que a gente está para fazer. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falou que vai ajudar as data centers com auxílio fiscal, subsídios, segurança jurídica. Olha o nível, cara. Olha o tipo de submissão que a gente chega. Qual é a desculpa que a Haddad tem, que o governo federal tem para fazer esse tipo de acordo? Vocês podem perceber que esse tipo de acordo é comum. Toda relação, toda negociação entre Brasil e países do centro do capitalismo é um acordo cara a cu, gente. E a gente nunca vem com a cara. É incrível, pô. Por fim, galera, é isso que eu tenho a falar. Não adianta ter discurso bonito na ONU quando, na prática, tu tem relação de submissão aos países estrangeiros. Precisamos de presidentes assim como Gustavo Petro, que além de falar, além de denunciar o avanço do fascismo estadunidense no nossa América do Sul, ele além de denunciar, bate de frente com a burguesia colombiana, está passando reformas importantes na Colômbia, como foi a reforma trabalhista, ou seja, precisamos de políticos que não se submetam às forças estrangeiras e principalmente que não fique apenas no discurso bonito. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou!